Qual linguagem de programação eu devo estudar em 2026 e qual tem mais oportunidade? Ou quais linguagens têm mais oportunidades no mercado de trabalho? Se você está começando agora na área da programação e não sabe qual linguagem escolher, qual tem mais oportunidade, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou mostrar para você um mapa com diversas linguagens de programação e qual delas você deve estudar. Então, bora começar mais um vídeo. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos e nesse vídeo eu vou falar para você quais são as melhores linguagens de programação que você deve estudar em 2026 e quais delas têm mais oportunidades. Então eu já fiz um filtro aqui, eu vou trazer somente as linguagens que mais são utilizadas no mercado de trabalho e que têm mais oportunidades. Eu vou falar aqui de front-end, back-end, mobile, jogos. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Já deixa o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aqui, né? De qual cidade você mora, qual região. Já deixa o comentário aqui e também sugestões para novos vídeos. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui um roadmap que a gente vai montar do absoluto zero. Vou compartilhar minha tela com você. E aqui, pessoal, a gente tem várias áreas da programação. Eu vou falar sobre todas elas aqui, quais são as linguagens mais utilizadas e você vai decidir quais delas você vai estudar. Eu já fiz o filtro aqui e vou trazer somente as mais utilizadas e as melhores para aquele segmento. Provavelmente você vai ver alguma linguagem ou framework que não vai estar nessa lista. Isso não quer dizer que esse framework ou essa linguagem é ruim. Só quer dizer que o volume é mais baixo. A ideia é trazer as mais utilizadas que têm um volume maior. A primeira coisa que eu preciso falar para você aqui, antes de começar a nossa lista aqui, é que não existe uma única linguagem de programação que você vai estudar e que vai servir para tudo. Ela vai ser boa em todas as áreas. Vai ser boa para mobile, para web, para jogos. Não. Tem linguagens que servem para praticamente todas as áreas, mas isso não quer dizer que ela vai ser a melhor opção para aquela área que você quer atuar. Também não quer dizer que vai ter mais oportunidades porque ela é usada em todas as áreas. Não é bem assim que funciona, tá? Então a gente vai entender um pouco mais como que funciona aqui as linguagens e os frameworks. Bacana? Então o primeiro ponto aqui é que não existe uma única linguagem que vai resolver todos os problemas. Existe sim as melhores linguagens ou até mesmo a melhor linguagem aquela área que você quer atuar. Isso sim existe. Agora não existe uma única linguagem que vai servir para todas as áreas, que vai ser tipo um coringa e você não vai precisar estudar mais nada. Só para você entender. Porque muita gente pergunta para mim, Marcos, qual é a melhor linguagem de programação que eu devo estudar? E o problema é esse, é que não existe a melhor linguagem para você estudar. Existe a melhor para a área que você quer atuar. Isso sim. Ou as melhores. Outro ponto que eu quero já ressaltar aqui é que hoje, né, você não desenvolve aplicações, seja web, mobile, somente com a linguagem pura. Então você sempre vai precisar do framework daquela linguagem. Ou seja, aquele framework vai ser responsável por criar aquela aplicação. Então hoje a gente não trabalha só com a linguagem pura. A linguagem pura é muito mais para você criar a lógica da aplicação. Mas para você criar a interface, para você criar outras funcionalidades, você precisa do framework. Não tem como você escapar disso, tá? Então a gente vai precisar da linguagem pura, você precisa aprender a linguagem pura da área que você quer atuar, né? Mas também precisa do framework. Então a gente vai falar aqui tanto da linguagem quanto do framework. Então vamos lá, a primeira área da programação aqui que a gente vai falar é do front-end. O front-end é a parte visual do website. Então quais são as melhores tecnologias aqui, as melhores linguagens e frameworks para o desenvolvimento web na parte do front-end? Bom, primeiro, antes de falar aqui da linguagem de programação e dos frameworks, eu preciso, né, eu não posso esquecer de citar aqui HTML e CSS. Se você vai trabalhar no front-end, é indispensável que você aprenda HTML e CSS. Não é uma linguagem de programação,
muito menos um framework, e sim uma linguagem de marcação. Então o HTML e CSS são linguagens de marcação. E você precisa aprender. É a primeira coisa que você vai aprender no desenvolvimento web, é HTML e CSS. Criar, né, aquelas páginas estáticas com HTML e CSS. Principalmente CSS, né, para você poder fazer a formatação, a estilização do seu site. Legal? Então depois que você aprender HTML e CSS, já é o primeiro aqui da nossa lista. Aí sim, o segundo é o JavaScript. É a linguagem mais utilizada aí no front-end, é o JavaScript. Não tem como você fugir do JavaScript. Ah, Marcos, mas tem o Dart também. Sim, né? Tem a linguagem Dart que também permite que você crie a parte do front-end do seu site. Porém, o Dart não é tão utilizado assim quanto o JavaScript. Apesar, né, de ter, de uns tempos para cá, cresceu bastante. O Dart não é uma linguagem nova, né? É uma linguagem já bem mais antiga. Porém, começou a crescer agora também. Mas o JavaScript, né, majoritariamente é mais utilizado, né? Tem um volume muito maior. Então a ideia aqui é passar as linguagens que você mais vai utilizar no mercado e também as que resolvem melhor esse problema. E a linguagem que resolve muito mais o problema do front-end, que tem muito mais funcionalidades para trabalhar nessa parte, é o JavaScript. Você não vai usar o JavaScript puro para criar a parte do front-end. Então, eu estou falando para você aqui a linguagem, mas aqui na lista, aqui na tabela, eu vou colocar o framework. Mas você já sabe que o framework está associado à linguagem JavaScript. Quais são os frameworks mais utilizados no front-end? É o React. React é um dos frameworks mais utilizados no front-end. Nós temos também o Angular. O Angular também é muito utilizado. E nós temos o Vue.js. São os três mais utilizados. React é o maior que tem aí, é o mais utilizado. Depois, na sequência, o Angular e o Vue.js. São os três frameworks JavaScript mais utilizados aí no front-end. Outra linguagem de programação que é muito utilizada também no front-end é o PHP. Muita gente acha que o PHP morreu, mas não. O PHP é muito utilizado, então não tem como eu deixar de fora o PHP. Só que, como eu falei, o PHP você não vai usar puro, você vai usar com framework. E qual que é o framework mais utilizado aí no front-end com PHP? É o Laravel. O Laravel, ele é utilizado tanto no front-end quanto no back-end. Na verdade, o Laravel, ele é full stack. Cara, é um framework sensacional. Mas você vai ver eu colocando ele no back-end também. Então, no front-end, PHP aí com Laravel, sem dúvida. Esses são, né, os frameworks mais utilizados no front-end, juntamente com as suas linguagens de programação. Então, o JavaScript e o PHP são as linguagens majoritariamente mais utilizadas no front-end. Ah, Marcos, tem outras? Sim, tem outras que você também consegue construir a parte do front-end. Porém, como eu falei para você, eu estou trazendo para você as mais utilizadas no mercado, que tem mais oportunidades no mercado e também que resolvem melhor o problema do front-end. Tem outras linguagens que também trabalham no front-end, mas não resolvem tão bem quanto, né, o JavaScript e o PHP. Bacana? Então é importante que você entenda o que eu estou falando, porque eu já estou fazendo esse filtro para você. Estou facilitando a tua vida. Então na parte do front-end é isso. E na parte do back-end? A parte do back-end, que é a parte do servidor, uma das linguagens, né, mais utilizadas no back-end é a linguagem Java. Sim, a linguagem Java, apesar de ser uma linguagem coringa, que você pode usar no front-end, sim, dá para usar no front-end. Não é boa para o front-end, não, mas dá para usar no front-end, dá para usar no mobile, no Android, dá para usar também na parte de jogos, na parte de inteligência artificial, dá para usar. Dá para usar em praticamente tudo o Java. Mas como eu falei, isso não quer dizer só porque dá para usar em tudo que ela vai ser boa em tudo. Mas na parte do back-end, o Java simplesmente é o forte dele. Quando a gente fala de back-end, a gente já lembra da linguagem Java. Eu sei que muita gente pode não gostar do Java, pode achar difícil, mas você precisa entender. O que mais tem de oportunidade na parte de back-end no mercado de trabalho é com a linguagem Java. E o Java resolve muito bem a parte do back-end. Você consegue construir back-ends muito robustos. O Java, né, você não vai usar o Java puro para criar o back-end. Então já vamos colocar o framework dele aqui. Os frameworks mais utilizados é o Spring Boot e o Quarkus. O Quarkus um pouco menos utilizado e o Spring Boot é o que você vai ver aí majoritariamente. Back-end, Spring Boot com Java. Essa é a primeira linguagem aí
mais utilizada no back-end. Outra linguagem que é muito utilizada no back-end, que vem depois do Java, um pouco atrás, é o JavaScript, né? O JavaScript também é muito utilizado no back-end com o Node.js. Então, o Node.js ele é uma plataforma, na verdade, né? Mas a gente vai colocar ele como framework. Você vai utilizar o Node.js para poder construir a parte do back-end com o JavaScript. Então você utiliza aí o Node no back-end, é muito utilizado. Então, Spring Boot com Java, Node.js com JavaScript. Ainda na parte do back-end, outra linguagem, né, que é muito utilizada também é o C#. O C# aí com o framework .NET, o .NET, né? O .NET é sensacional. Você consegue criar aí servidores extremamente velozes, né, com um desempenho muito top. Eu vou falar para você, eu nunca vi algo assim em questão de desempenho tão bom quanto o .NET. E muito robusto também. O .NET é muito top. E é utilizada aí, né, a linguagem C#. O .NET é da Microsoft, então não tem como você deixar de fora, porque é muito utilizado. Muitas empresas utilizam o .NET. Outra linguagem também é o PHP. Lembra que eu coloquei o PHP no front-end com Laravel? Também vou colocar o PHP aqui, né, no back-end. Também utilizando aí o framework Laravel, porque ele é back-end e também dá para usar no front-end. É full stack, né? Então vou colocar os dois aqui. Essas são as 4 linguagens mais utilizadas no back-end: Java, JavaScript, C# e também PHP. Qualquer uma dessas linguagens que você decidir escolher, você está no bom caminho. Vai ter muitas oportunidades e também vão resolver muito bem a parte do back-end. Vão trabalhar muito bem nessa parte. Ah, Marcos, mas tem o Python também que dá para trabalhar no back-end. Tem outras linguagens. Sim, tem outras linguagens que você também consegue trabalhar no back-end. Mas como eu falei, não resolvem tão bem quanto essas 4 linguagens. Tem muitas outras. Se eu for citar todas aqui, a gente vai fazer um vídeo de 2 horas. E aí eu vou confundir a sua cabeça. Eu estou trazendo só as mais utilizadas e as que resolvem melhor esse problema, tá? Que trabalham melhor nesse ambiente. Bacana? Só para você entender isso daí. Vamos lá, continuando. Na parte mobile, a gente tem aqui o Android nativo e o iOS nativo. O desenvolvimento nativo é aquele que você utiliza 100% do sistema operacional. Então existe o Android nativo e o iOS nativo. Vamos falar primeiramente do Android nativo, que é o desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Android. Se você quer criar aplicativos Android, qual que é a melhor linguagem nos dias atuais para você desenvolver aplicativos nativos para o Android? Bom, sem dúvidas, pessoal, a melhor linguagem de programação é a linguagem Kotlin. Não tem como, né, você usar outra linguagem aí para o desenvolvimento nativo. Ah, mas dá para usar o Java? Sim, durante muitos anos a gente utilizava a linguagem Java. Porém, a gente não usa mais a linguagem Java. Não é mais a melhor linguagem. Inclusive, eu nem recomendo que você utilize o Java para desenvolvimento nativo. Então, para desenvolvimento Android nativo, é a linguagem Kotlin. Qual é o framework que está associado à linguagem Kotlin? É o Jetpack Compose. Você vai usar o paradigma declarativo e você vai usar o framework Jetpack Compose juntamente com a linguagem Kotlin. Então aqui, né, eu vou colocar desenvolvimento Android com o Jetpack Compose. Você já sabe aí que a linguagem é Kotlin. Desenvolvimento mobile iOS nativo. Qual que é a melhor linguagem, Marcos? Você tem o Objective-C, você tem outras linguagens, mas a linguagem mais atual para desenvolvimento iOS é o Swift, pessoal. Não tem jeito. Swift hoje, né, juntamente com o SwiftUI, o SwiftUI vai ser ali o framework, né, do iOS para você criar as interfaces gráficas do aplicativo. Então você vai usar esse paradigma declarativo utilizando o SwiftUI e vai usar a linguagem Swift para desenvolver a lógica da sua aplicação. Então você vai usar aí o SwiftUI juntamente com o Swift no desenvolvimento iOS nativo. E aí nós temos aqui o mobile multiplataforma. Nós temos o desenvolvimento multiplataforma. Nesse caso, eu separei aqui como mobile, né, que nesse caso é Android e iOS, que é o mais utilizado no mercado. Nós temos várias linguagens que vão desenvolver aplicativos tanto para Android e iOS com apenas uma base de código. Nós temos várias linguagens que trabalham no multiplataforma, mas aqui eu vou trazer as melhores. E as melhores que tem
é o JavaScript e o Dart, pessoal. Não tem como, né? São as duas melhores aí para você trabalhar. E também eu posso colocar aqui o Kotlin, porque o Kotlin também tá muito top para Android e iOS. Mas eu vou tirar o Kotlin dessa vez, porque eu acho que ele ainda não tá 100% pronto, e eu vou colocar aqui o JavaScript e o Dart. O JavaScript com o React Native. O React Native não é só Android e iOS, né? Hoje ele é Android, iOS, web e desktop, mas a gente está falando de mobile multiplataforma. Então a gente vai colocar aqui o React Native, que utiliza o JavaScript por debaixo dos panos, e a gente vai colocar aqui a linguagem Dart, que utiliza, né, o framework Flutter. Então com o Flutter você consegue criar aplicativos com uma única base de código para Android e iOS. É o que você vai ver mais oportunidades no mercado e que vai resolver muito bem essa questão do multiplataforma, JavaScript e Dart. Em breve o Kotlin também já vai estar aí no mesmo nível. Então, por enquanto, eu não vou colocar o Kotlin, mas ele poderia estar aqui também, juntamente, né, com o Compose multiplataforma. Bom, agora a gente vai falar sobre o desktop, aplicações empresariais para computador, Windows, Mac, Linux. Você que deseja entrar nessa área de desenvolvimento de aplicações muito mais empresariais, aplicações para computador, você precisa de linguagens específicas para isso. E quais são as linguagens ou frameworks mais utilizados no desktop? Bom, que vão resolver bem. Existem muitas linguagens, muita gente pode falar até de Delphi. Delphi resolve muito bem. Se eu não me engano, C++, né? Tem C# também. Uma linguagem que vai trabalhar muito bem no desktop e evoluiu bastante, pessoal. É o JavaScript, pessoal. O JavaScript, de fato, resolve muito bem o problema do desktop também. E aí você vai ter dois grandes frameworks que trabalham aí no desktop. Você tem o React Native. React Native, Marcos? Sim, cara, o React Native evoluiu muito no desktop. E nós temos também o framework Electron.js, né, que é um framework JavaScript e também vai trabalhar na parte do desktop. O bacana do Electron.js é que ele vai trabalhar tanto no Windows, né? Ele vai criar um executável para o Windows, para o Mac e para o Linux. Então, se você usar o Electron.js, você consegue criar aplicações desktop para todos os sistemas operacionais, Windows, Mac e Linux. Então, o Electron.js, top demais, e o React Native também. E a linguagem Dart, pessoal. A linguagem Dart aí com Flutter. O Flutter também consegue criar aplicações para desktop e também está no nível muito top. Então ele resolve muito bem a parte do desktop. E outra linguagem que também resolve muito bem o desktop, e muita gente pode achar que não, mas resolve, é a linguagem Kotlin, com, né, o framework Compose multiplataforma, que é o Jetpack Compose multiplataforma. Então com o Compose multiplataforma, eu consigo criar aplicações desktop em um nível muito alto, né, utilizando aí a linguagem Kotlin. Então são as três, pessoal, JavaScript, Dart e Kotlin, resolvem muito bem aí o desktop. Tem outras? Tem, mas atualmente não tem para ninguém essas três aí. E no desenvolvimento de jogos? Caso você queira ir para o desenvolvimento de jogos, não importa se é celular, se é Steam, se é computador, se é console, as melhores aí é C# e C++. Só que como eu falei para você, você não usa a linguagem C# ou C++ pura. Você vai sim usar para criar lógica e tal, mas você vai usar um motor gráfico, você vai usar uma IDE. E nesse caso aqui do desenvolvimento de jogos, você vai usar um motor gráfico, cara, que nesse caso você tem a Unity. A Unity utiliza o C#, a linguagem C#, né, por debaixo dos panos. Então o C++ e o C# são os mais utilizados aí no desenvolvimento de jogos em geral. E aí você vai ter aí os sistemas embarcados, que também é uma outra área pouco explorada, mas tem bastante oportunidade também. Se você quer desenvolver para sistemas embarcados, o que é sistemas embarcados? Vamos lá. Sistemas embarcados são aqueles dispositivos inteligentes, por exemplo, micro-ondas inteligentes, sistema de geladeira inteligente, drone. Os sistemas embarcados também estão junto aqui com a internet das coisas, né? Aqueles dispositivos inteligentes, smartwatches, fones de ouvido, câmeras de segurança, sensores residenciais, campainha, sistema de freio de carro, aqueles sistemas de freio ABS, maquinários de fábrica. E quais são as melhores tecnologias para essa área aí? Se você estudar, você vai se dar bem. É a linguagem Java e também a linguagem C, cara. Qualquer uma das duas aqui, você pode estudar as duas, tá? Tanto Java quanto C vão resolver muito bem
essa parte de sistemas embarcados. Ah, mas dá para criar com tal linguagem? Eu sei que dá. Eu sei que dá. Porém, são as duas que vão resolver melhor essa parte aqui. Linguagem C e também a linguagem Java, tá? E aí nós temos a área, né, de ciência de dados, que é o Data Science. A galerinha aí, né, de ciência da computação, parte de inteligência artificial, ciência de dados. Qual que é a linguagem disparada, né, a melhor linguagem para mim estudar e que vai realmente resolver de forma eficaz os problemas dessa área? Não tem dúvida, pessoal, é a linguagem Python. O Python é uma linguagem especializada para essa área de dados. Não tem como, não tem para ninguém, não tem nenhuma linguagem que chega próximo do Python. O Python ele foi projetado para isso. Muita gente fala, ah, mas o Python dá para usar no desenvolvimento mobile. Dá para criar aplicativos Android. Sim, dá para criar. Eu sei que dá para criar. Só que é muito limitado. O Kotlin é uma linguagem especializada no desenvolvimento mobile. Ela tem muito mais recurso, ela é muito superior ao Python no desenvolvimento mobile. Então não é porque a linguagem, inclusive o Python, dá para usar em todas as áreas que eu acabei de mencionar. Só que isso não quer dizer que ela vai ser eficaz em todas essas áreas. O Java também, ele dá para usar em todas essas áreas. Mas o Java é eficaz em certas áreas, como back-end, como sistemas embarcados, entendeu? Então você precisa entender isso daí. Eu estou falando de eficaz. O Python, ele de fato, ele é eficaz em ciência de dados. E o que tem aqui em ciência de dados? Só para você entender. A parte de boots. Você que quer configurar boots, cara, Python. Automação de tarefas, Python. Estatísticas, o Python trabalha muito bem com estatísticas, com Big Data, ou seja, o Python ele consegue trabalhar com um volume muito grande de dados. Você quer trabalhar com um volume estratosférico de dados? É o Python, cara. Python foi projetado para grandes, altíssimos volumes de dados. Python foi projetado para machine learning, para aprendizado de máquina. Inteligência artificial, cara, o Python foi projetado para inteligência artificial. Eu quero trabalhar com IA, com aprendizado de máquina, Python. Análise de dados, Python. Então o Python ele é sensacional quando a gente quer trabalhar com automação, com IA, com machine learning, com análise de dados. Então não adianta você estudar outra linguagem. Ah, mas o JavaScript também consegue, mas é muito inferior. Então aqui eu quis trazer para você as linguagens que você mais vai encontrar oportunidades no mercado de trabalho e nas suas respectivas áreas que resolvem de fato os seus problemas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo. Se você precisar de treinamentos específicos na área da programação, eu tenho vários treinamentos aqui, né, ó, de parceiros, de patrocínios do nosso canal e também da minha autoria. Se você quiser aprender a criar aplicativos para o Android, né, de forma nativa com a linguagem Kotlin e o Jetpack Compose, tem o meu treinamento completo aqui na descrição. Se você quiser aprender a criar sites, servidores, front-end, back-end, aplicações multiplataforma, o melhor treinamento do Brasil, sem dúvidas, é o Fábrica de Aplicativos, do instrutor Matheus Fraga, nosso parceiro aqui. Link oficial na descrição do vídeo. Você quer aprender a linguagem Java? Cara, hoje a linguagem Java você pode trabalhar também no back-end, sistemas embarcados, tem várias áreas aí. Vou deixar na descrição do vídeo o treinamento do nosso parceiro Emerson Machado, Fundamentos da Programação com Java. E aí você vai ter aí, já vai cobrir boa parte dessas áreas. Eu não tenho treinamento de Python, de algumas outras áreas aqui, mas a gente tem vários treinamentos. Caso você se interesse por alguma dessas áreas, nós temos formações aqui na descrição. Eu espero que você tenha entendido esses conceitos e clareado para você, porque isso daqui é muito importante, cara. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!